Basicamente, quando eu coloquei essa definição no vídeo anterior, mas às vezes, como na criação literária, né, a reescrita, a releitura é muito importante. Então vamos lembrar que existe uma certa distância, né, entre a voz do autor e a voz do narrador num texto de ficção. Então, à medida que essa distância diminui, caminhando para uma coincidência entre essas duas vozes, quer dizer, quando o autor fala dele mesmo, aí então você tem, ou do mundo coletivo, então você tem a não ficção. Quando ele está, claro, baseando a voz do seu discurso na voz imaginada de um personagem, né, onde ele cria uma voz para desenvolver aquela história, aí sim a gente tem ficção, né? Basicamente, fazendo uma pequena retrospectiva, você tem o início da história dos diários com registros públicos, trabalhando sempre a voz da ciência, a voz da descrição, uma voz objetiva, como se fosse de um repórter, né? Até mesmo às vezes a voz de um cronista, mas aqui a gente já está pulando, né, para um registro particular da visão de alguém sobre a realidade, né, e onde ele se baseia muito mais no subjetivo, né, com uma voz própria, individual, né, atestando ou testemunhando, né, um evento com uma voz, com um ponto de vista artístico, né. E lembrando, né, que importa muito mais nos diários, né, o inacabado, o rascunho, as lacunas, diferente da ficção, quando você tem um encadeamento grande, né? Basicamente, eu tenho um curso que eu chamei de uma jornada literária, dei até o nome de Luvina, fazendo uma homenagem ao Ron Rufo. Numa das últimas aulas, eu faço uma explanação sobre a voz do autor, quer dizer, como o autor institui uma pessoa que narra, segundo a sua visão histórica e segundo os apelos daquele contexto do momento que não podem faltar numa verdadeira literatura, né? Então, aqui eu chamo essa atenção, né? Quando que uma pessoa ou um artista se sentiria livre o suficiente para impor a sua visão de mundo, né? Então a gente tem toda uma evolução histórica aqui, desde a Renascença, né, passando pelo Iluminismo, né, onde você vai tendo a ascensão de uma certa burguesia que desautoriza aquela elite monárquica, né, e começa a investir nos seus próprios destinos, né, lembrando do livro aqui do Stendhal, O Vermelho e o Negro, quando ele mostra que Napoleão se coroa a si mesmo, né, ali começa uma nova história da individualidade, né. Então, a constituição, né, de uma voz própria, subjetiva, narrando a sua aventura, ou artística, ou junto, né, coletiva, ao longo do mundo, se vê mais ou menos, né, do iluminismo para cá, da Revolução Industrial, da Revolução Científica, trazendo, claro, a ciência, destronando um pouco mitos, lendas e aquela visão monárquica, né, aristocrática, né.